Olá, está começando um Senado Notícias especial sobre algumas das principais aprovações no plenário do Senado em 2024. Corte de gastos, reforma tributária, inteligência artificial, celular nas escolas. Confira comigo assuntos que foram destaque no Senado em 2024. O Senado aprovou na última semana de atividade parlamentar propostas que integram o ajuste fiscal encaminhado pelo governo. Uma delas altera as regras do abono salarial e outra trata do bloqueio de emendas. O primeiro projeto aprovado tira do contingenciamento e do bloqueio de recursos do orçamento as emendas individuais e de bancada. Só as emendas não impositivas poderão ser bloqueadas. Um total de 11 bilhões e meio em emendas de comissão. As emendas que deverão ser pagas somam mais de 39 bilhões de reais. A previsão é de 24,67 bilhões de reais para emendas individuais e 14,68 bilhões para emendas de bancada. O bloqueio de recursos é realizado para cumprir o teto de despesas previsto na meta fiscal. Se a meta não for alcançada, a despesa é cancelada. Já o contingenciamento permite que o gasto seja feito até o fim do ano. A cobrança do antigo DPVAT, que voltaria no ano que vem, foi cancelada pelos deputados por uma emenda ao texto do governo. Decisão confirmada pelos senadores. Trata-se de uma revogação oportuna, fruto de um amplo consenso construído no parlamento, que reconheceu a dificuldade para a recriação dessa espécie de seguro obrigatório do país. O projeto também define que as despesas com Seguridade Social, como aposentadorias e auxílio-doença, podem crescer no máximo 2,5% ao ano acima do IPCA. Esse percentual segue as regras da meta fiscal do governo. Também faz parte do pacote de corte de gastos a proposta de emenda à Constituição que restringe o abono salarial. O benefício é pago aos trabalhadores com carteira assinada e aos servidores públicos. Pelo texto, a partir de 2026, o abono passa a ser corrigido pelo INPC e deixa de incorporar ganhos reais do salário mínimo. A regra será mantida até o abono chegar a um salário mínimo e meio. A proposta também prevê que devem ser reguladas por lei complementar. Exceções ao teto salarial do servidor público e incentivos fiscais. Ficam proibidas deduções não previstas em lei de comprovação de renda para acesso ao BPC. Até 10% da complementação da União para o Fundeb podem ser direcionados à manutenção de matrículas em tempo integral. A medida é válida até 2025. A desvinculação da receita, que flexibiliza a execução orçamentária, será prorrogada até 2032. Foi retirado do texto o item que permitia o uso de recursos do Fundeb para financiamento da merenda escolar. Nós acreditamos que o governo está no caminho certo, retomando o compromisso com o equilíbrio fiscal, com o controle da inflação, com o controle de gastos, que isso naturalmente vai impactar na inflação e na melhoria da renda das pessoas. A votação do pacote fiscal do governo foi finalizada com a aprovação do projeto de lei que prevê mudanças no salário mínimo e nas regras da concessão do benefício de prestação continuada. O relator fez uma complementação no relatório e rejeitou 15 emendas apresentadas em plenário. O texto estabelece um aumento real de pelo menos 0,6% para o salário mínimo, mas limita o crescimento do salário às regras do arcabouço fiscal, o que significa um teto de 2,5%. Eu quero aqui dizer que mesmo que nós tenhamos crescimento do PIB zero ou crescimento negativo, o salário mínimo crescerá todos os anos pelo menos 0,6%.
O projeto também restringe o acesso ao BPC, benefício de prestação continuada, para, segundo o governo, assegurar que os recursos sejam destinados a quem realmente tem direito. O texto prevê cadastro biométrico obrigatório para novos benefícios, atualização cadastral pelo menos a cada 2 anos e compartilhamento de informações entre os órgãos do governo e o CAD único. O relator ressaltou que todos os benefícios ficarão atrelados ao salário mínimo. O ponto que provocou mais polêmica foi a exigência de que, para ter acesso ao BPC, pessoas com deficiência tenham que fazer uma avaliação para atestar deficiência moderada ou grave. Quando a Câmara aprova um texto em que a gente vai dizer que as pessoas com deficiência leve, porque é o que está expresso aqui, estão exclusas do BPC, nós não estamos considerando as barreiras. Deixa eu dizer uma coisa, relator. Uma criança com autismo leve aqui em Brasília, ela pode não ter as mesmas barreiras que uma criança com autismo leve na Ilha do Marajó. E essa avaliação, por isso que a gente traz na lei a avaliação biopsicossocial, as barreiras terão que ser consideradas. Para atender 50 milhões, nós estamos gastando 158 bilhões de reais no Bolsa Família. Para atender 6 milhões de pessoas, estamos gastando 112 bilhões de reais. Tem alguma coisa errada nisso, que precisa ser consertada. Não é negar a criança com deficiência, com autismo, não é negar a criança com síndrome de Down o benefício. Não, é acabar com a fraude, é acabar com a interpretação ampliada que foi decidida pelo Congresso Nacional e que os juízes estão interpretando e alarguecendo o entendimento do benefício permanente. Quando escalonamos as deficiências em severa, em leve, em moderada, nunca isso foi feito para tirar direitos. Diante da polêmica e para não ter que fazer mudanças no texto, o relator anunciou um acordo com as lideranças do governo para que o presidente Lula vete o trecho da proposta que fala sobre nível de deficiência. O texto foi aprovado por 42 votos favoráveis e 31 contrários e será encaminhado à sanção. Um dos projetos de lei que regulamenta a reforma tributária seguiu para a sanção do presidente da República em dezembro. O texto passou pelo Senado e, por causa das modificações, voltou à Câmara dos Deputados. Lá passou por mais mudanças. Confira na reportagem as principais diferenças das versões aprovadas em cada casa. A regulamentação da reforma tributária simplifica a cobrança de impostos no Brasil e cria 3 novos tributos: o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, a Contribuição Social sobre Bens e Serviços, a CBS, e o Imposto Seletivo, que é uma taxação extra para produtos e serviços que fazem mal à saúde ou ao meio ambiente. Eles vão substituir os atuais tributos: PIS, COFINS, ICMS, ISS e, parcialmente, o IPI. O projeto foi apresentado à Câmara dos Deputados pelo governo em abril deste ano e detalha a incidência dos tributos sobre o consumo no país. Na Câmara, sofreu modificações e foi enviado para o Senado. Aqui, o texto foi novamente modificado, depois de mais de 2.000 emendas apresentadas e cerca de 600 acatadas pelo relator, o senador Eduardo Braga. Ao ser devolvido à Câmara, novas alterações foram feitas, muitas delas retornando à primeira versão aprovada pelos deputados. O texto aprovado no Senado retirou as bebidas açucaradas da lista de produtos que devem pagar o imposto seletivo. Na Câmara, as bebidas voltaram para a lista. No Senado, Serviço de Saneamento Básico recebeu uma redução de 60% das alíquotas do IBS e CBS, equiparando o saneamento aos serviços de saúde. Na Câmara, o desconto foi retirado.
Água mineral, biscoito e bolacha foram incluídos pelos senadores na lista de alimentos da cesta básica, com 60% de isenção dos novos tributos. Com a atualização do texto feita pela Câmara, o desconto deixa de existir. Serviços veterinários teriam redução de 60% das alíquotas do IBS e CBS, de acordo com o texto aprovado no Senado. Mas na versão final aprovada pela Câmara, o desconto diminuiu para 30%. No Senado, os medicamentos que terão 100% de isenção dos tributos seriam definidos por lei complementar. Na Câmara, foi retirada a definição por lei e estabelecida uma lista com 383 medicamentos que serão isentos. Ainda sobre medicamentos, os senadores aprovaram isenção para remédios destinados a doenças raras, câncer, AIDS, por exemplo, e para medicamentos vendidos pelo programa Farmácia Popular. Já os deputados estabeleceram que a isenção deve ser baseada em uma lista de princípios ativos, em vez de ser baseada em doenças e funções dos medicamentos. E o programa Farmácia Popular deixa de ter isenção completa do IBS e da CBS. O Senado também aprovou a troca de carro com isenção para pessoas com deficiência a cada 3 anos. Na Câmara, o prazo aumentou para 4 anos. Apesar dessas e outras alterações, muitos pontos foram mantidos pela Câmara dos Deputados. A Câmara acolheu praticamente todas as mudanças que o Senado fez. O Senado avançou muito na parte técnica de redação legislativa para o texto ficar mais enxuto, mais claro. Ele avançou muito na parte de regimes específicos, organizando as alíquotas de maneira mais clara para o setor de hotéis, aviação, transporte. Então, essa questão foi toda acolhida pela Câmara dos Deputados, com várias outras modificações que o Senado fez de natureza mais social, né? A questão das fraldas foi respeitada na redução da alíquota, né? O projeto, depois de sancionado pelo presidente da República, vira lei. Mas as mudanças no sistema tributário, que serão revisadas a cada 5 anos, só devem começar para valer em 2026. A expectativa é que todas as alterações sejam concluídas até 2032. No final das contas, eu acho que a soma das vontades da Câmara e do Senado estão muito bem concretizadas na lei complementar, que espero que seja sancionada, e a gente vai ter um sistema bem equilibrado e capaz de realizar os objetivos da reforma. Para facilitar o pagamento das dívidas dos estados com a União, o plenário do Senado aprovou em dezembro, por unanimidade, o programa de pleno pagamento de dívidas dos estados, apresentado em agosto pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O texto seguiu para a sanção do presidente Lula. As dívidas dos estados somam hoje mais de 765 bilhões de reais. Cerca de 90% desse valor vem de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. O projeto de renegociação das dívidas aprovado nesta quarta-feira, chamado Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados, foi apresentado em julho pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A essência da proposta apresentada, ela é dar um caminho de saída para uma dívida quase que impagável, com os estados da federação em situação delicada economicamente, que aderiram ao longo dos últimos anos a várias matérias e a várias proposituras legislativas que nós fizemos para a criação desse arcabouço de proteção da tal dívida contraída pelos estados. Hoje, as dívidas são corrigidas pelo IPCA, mais 4% de juros ao ano. O projeto permite aos estados repassar ativos como estatais em troca de até 2% de desconto nos juros, que também poderão ser reduzidos em mais 1% com investimentos. Com isso, a correção dos juros pode chegar a apenas o IPCA, mais o valor que será aplicado num fundo de equalização federativa, relativo a 1% da dívida. O fundo ficará disponível a todos os estados, inclusive os não endividados. Será possível parcelar as dívidas em até 30 anos. Olha só como era antes. Se pagava uma dívida impagável, que não se via o retorno de nada para os estados brasileiros, e
que agora, com essa construção, nós estamos criando imediatamente um fundo de 1% de equalização, que será distribuído para todos os estados da federação. E com este ponto específico, nós estamos dando a oportunidade daquele estado que, infelizmente, não tem ativo para entregar, ou que tem um ativo que está sendo questionado o seu valor, ele pode dizer, não, eu não quero mais entregar esse ativo porque eu não concordo com a avaliação da União, eu quero me submeter a outra regra. Qual é a outra regra? É aplicar os 3% que eu pagava de juro para a União em investimentos em infraestrutura no meu estado, em educação no meu estado e em segurança pública no meu estado, com ênfase para a educação. Depois de meses de negociação, o Senado aprovou o projeto de lei que estabelece a reoneração gradual da folha de pagamentos entre 2025 e 2027. O texto, com medidas para compensar os cofres da União com a perda de arrecadação, foi aprovado também na Câmara dos Deputados e transformado em lei em setembro. A proposta inicia a reoneração da folha previdenciária de 17 setores da economia e pequenos municípios a partir do ano que vem. O relatório é uma alternativa ao texto original do senador licenciado Efraim Filho. O projeto mantém a desoneração em 2024 e inicia a reoneração gradual a partir de 2025 até 2027. Entre as medidas estão a repatriação de recursos do exterior, regularização de ativos de pessoas físicas ou jurídicas, atualização do valor de bens imóveis, também de pessoas físicas ou jurídicas com tributação reduzida. Programa Desenrola para pagamento de dívidas com agências reguladoras. Um pente fino em benefícios sociais e a regularização de depósitos judiciais e extrajudiciais. Jacques Wagner tinha incluído no relatório o aumento da cobrança de juros sobre capital próprio de 15% para 20%, mas depois de uma longa discussão e de críticas da oposição, decidiu retirar este item do texto. Aumento de imposto. Vamos falar aqui no português claro, aumento de imposto. E que ultrapassa a barreira temporal, o lapso temporal da desoneração. É o governo da taxação. É mais uma da equipe Haddad e companhia na saga taxativa do Brasil. No governo passado, foi inclusive apresentado um projeto que era para a extensão da figura do JCP, que foi criada quando se quis incentivar incentivo com capital próprio. Não existe nenhum outro lugar onde existe essa figura de JCP, eu não vou questioná-la. A única coisa que eu estou dizendo é que ano que vem, nós que somos atentos à questão da lei de responsabilidade fiscal, nós podemos ter isso. Por quê? Porque os dispositivos elencados pelo Senado, bem recepcionados pelo governo, pela Fazenda e pela Receita, eles são finitos. Nós tivemos responsabilidade fiscal e temos responsabilidade fiscal. Evidentemente, ao final desse ciclo em que as propostas do Senado Federal eventualmente se dê conta de que elas não foram suficientes para fazer frente à desoneраção da folha de pagamento, é evidente que nós vamos ter o compromisso, o líder Jacques Wagner, de discutir medidas alternativas, inclusive essa, posta em relação aos juros de capital próprio. Um dos itens mais discutidos no projeto foi sobre a preservação de empregos. De acordo com o texto aprovado, as empresas devem manter 75% do número de empregados atual para ter direito à desoneração da folha. Outro projeto aprovado pelo Senado em dezembro proíbe o uso de celulares nas escolas. A proposta, que seguiu para a sanção do presidente da República, prevê algumas exceções. Alunos de escolas públicas e particulares serão proibidos de usar telefone celular e outros aparelhos eletrônicos portáteis. A decisão aprovada pelo plenário do Senado vale inclusive durante os períodos de recreio e intervalo entre as aulas. A regra vai valer para os ensinos infantil, fundamental e médio. Em 2022, a OCDE fez a avaliação justamente dessa disputa entre o celular e o aprendizado.
Os achados foram os seguintes: alunos usuários de smartphones e outros dispositivos digitais por mais de 5 horas por dia se saíram pior na prova do que aqueles que passaram apenas 1 hora ou alguma coisa em torno disso por dia. Quem usa menos, assim, obteve na média da OCDE 49 pontos a mais em matemática do que aqueles que passam muito mais tempo conectados. O uso do celular será permitido apenas em alguns casos: situações de perigo, garantir direitos fundamentais dos alunos, fins pedagógicos, acessibilidade, inclusão e o atendimento às condições de saúde dos estudantes. O texto aprovado determina que as escolas criem estratégias para tratar da saúde mental dos alunos, entre elas, informações sobre os riscos do uso excessivo de celulares, além de treinamentos para que estudantes e funcionários possam detectar e prevenir transtornos causados pelo uso das telas. É garantir que as redes de ensino em todo o Brasil possam começar o ano 2025 com seus alunos dedicados ao aprendizado, não distraídos com o jogo do tigrinho, não distraídos por alerta de mensagens, notificações. Então não existe nenhuma dúvida técnica, científica, de que ter o celular na sala de aula prejudica o aprendizado. Produtos importados com valor abaixo de $50 devem ter imposto de 20%. A chamada taxação das blusinhas foi aprovada em junho pelo Senado e sancionada pelo presidente Lula no mesmo mês, depois também de ser aprovada pela Câmara dos Deputados. O projeto, conhecido como taxação das blusinhas, foi à votação sem o trecho sobre o imposto de importação. O texto original cria o programa Mover, que prevê incentivos para a produção de carros menos poluentes. Na Câmara dos Deputados, foi incluído o trecho que taxa em 20% produtos importados com valor menor que $50. O relator no Senado, Rodrigo Cunha, retirou essa parte do projeto, alegando ser um assunto estranho ao tema. Com a decisão do relator, senador Rodrigo Cunha, a liderança do governo no Senado pediu que a votação do projeto fosse adiada para esta quarta-feira. Depois de uma reunião extraordinária de líderes, o relator decidiu manter o texto sem a taxação. E eu sempre fiquei aberto para ouvir, inclusive, os argumentos de quem tinha alguma sugestão para fazer. E na reunião de líderes, infelizmente, ontem não foi possível um acordo. Informei que o relatório não seria retirado a parte que diz respeito àquilo que não tem relação ao tema. Eu sei que para quem compra é uma vantagem, mas a gente precisa entender que essa vantagem pode significar o desemprego na sua família. Essa vantagem pode significar o emprego sendo gerado fora do Brasil e a exportação de vagas de emprego. O governo apresentou destaque de votação para manter a taxação das blusinhas. É preciso saber dos colegas se nós queremos transformar o Brasil, me permita, num território livre, sem nenhuma regra, que vai ser invadido por plataformas de fora, ou se nós queremos defender a indústria nacional e o comércio local. Por isso a orientação é a favor desse destaque. É se utilizar uma matéria para se pegar uma carona num assunto que certamente é importante para o conjunto da indústria brasileira, para o conjunto dos trabalhadores brasileiros, para o conjunto dos consumidores brasileiros, mas que deveria ser tratado de uma forma altiva, transparente e aberta pelo governo federal. Depois de muita discussão, os senadores aprovaram o projeto com o novo imposto. Um dos projetos aprovados pelo Senado para auxiliar na reconstrução do Rio Grande do Sul após as tragédias das chuvas em abril e maio de 2024 suspendeu o pagamento da dívida do Estado por 3 anos. A suspensão da dívida do Rio Grande do Sul com a União por 3 anos foi aprovada pelo plenário do Senado. Com a decisão, o Estado terá cerca de 11 bilhões de reais para enfrentar a calamidade pública provocada pelas chuvas. A dívida hoje está em 100 bilhões. O projeto de lei complementar foi enviado pelo governo federal e também aprovado pela Câmara dos Deputados. É imperativo compreender que a capacidade fiscal do Rio Grande do Sul está
está gravemente comprometida. As consequências devastadoras desses desastres naturais não apenas interromperam a atividade econômica local, mas também danificaram infraestruturas essenciais e desestruturaram completamente o cotidiano do povo, da população. Nesse contexto, é uma questão de responsabilidade fiscal e humanitária permitir que o Estado possa redirecionar seus recursos financeiros de pagamento de dívidas para ações imediatas de recuperação e reconstrução do Rio Grande do Sul. O projeto foi aprovado agora para socorrer especificamente o Rio Grande do Sul, mas pode ser usado no futuro por qualquer estado ou município em caso de calamidade pública provocada por eventos climáticos. Prevê a suspensão de até 36 parcelas da dívida pública. Durante a suspensão, a dívida deixa de ter incidência dos juros de 4% ao ano do refinanciamento, mas o valor restante continua a ser atualizado pelo IPCA ou pela variação da taxa Selic, o que for menor. Os valores suspensos pelo projeto serão incorporados ao saldo devedor após os 36 meses, sem o aumento do prazo total de refinanciamento, e atualizados pelos encargos normais, apenas com taxa zero de juros. Os valores das parcelas suspensas devem ir para um fundo público específico criado pelo Estado beneficiado. O recurso deve ser usado num plano de investimento para enfrentar as consequências da calamidade pública. O Estado ou município terá 60 dias contados a partir do reconhecimento do estado de calamidade pública para enviar ao Ministério da Fazenda um plano de investimento e ação. O valor que não for empregado de acordo com o proposto terá uso definido pelo governo federal. Há uma série de medidas já adotadas, já anunciadas, sendo efetivadas, juntamente com os 12 bilhões de reais da medida provisória, juntamente com a postergação do pagamento da dívida reduzida a juros zero, o reconhecimento da calamidade. Ontem, o Banco dos BRICS anunciou um aporte de 5,7 bilhões de reais para o estado do Rio Grande do Sul. Os senadores também aprovaram normas para a elaboração de planos de adaptação às mudanças climáticas. São medidas para diminuir a vulnerabilidade das regiões rurais e urbanas a possíveis efeitos do clima. As políticas públicas devem ser planejadas para evitar ao máximo possível os prejuízos ambientais, econômicos e sociais. A proposta complementa a Política Nacional sobre Mudança do Clima. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição especial sobre 2024 na nossa página na internet senado.leg.br/tv. Muito obrigada pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.